nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-los, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos aí para o nosso segundo dia de Ora et Labora, meninas. Vamos lá. Eu quero que vocês, antes de eu desativar os comentários, eu quero que vocês me digam aí se vocês estão me vendo e estão me escutando bem, para que eu possa desativar os comentários e começarmos aí o nosso segundo dia, que vai ser pauleira. Ai, hoje tem, viu? Eu quero também aproveitar enquanto vocês me falam aí como que está o áudio, como que está a imagem, agradecer todos os comentários, todas as mensagens, todo o carinho que vocês me mandaram ontem e hoje. Muito obrigada, porque são essas mensagens que nos fortalecem, né? Que nos fazem seguir nesse Ora et Labora. Ixi, tudo certinho, tudo perfeito, então vamos lá. Eu vou desativar os comentários para que a gente possa começar aí o nosso cafezinho, a nossa conversa entre amigas, né? Que, como eu disse, sou eu e você aí do outro lado, né? Eu não quero que você pense que tem várias pessoas, que tem 10, que tem 20, que tem 100. Não, somos eu e você. Eu estou aqui para falar para você. E o nosso tema de hoje, ele vem bem a calhar nesses tempos tão conturbados que nós estamos vivendo agora, né? Com essa questão aí desse vírus, né? De todos esses pormenores que não vou entrar aqui, que vem acontecendo, né? Todas essas obrigações que estão nos impondo, né? Toda essa mudança de realidade. Então, o tema de hoje, ele vem muito a calhar, né? Que é a virtude da paciência, a virtude da ordem. E as virtudes, elas são sempre bem-vindas, né? Elas são necessárias. Porém, nestes tempos, elas estão se tornando imprescindíveis, principalmente para nós mulheres, porque nós somos aquelas que mantêm a harmonia no lar, né? Faz parte da nossa essência de mulher manter a harmonia, a tranquilidade, a paz, né? Só que se nós estamos desordenadas, se nos faltam as virtudes necessárias para manter essa harmonia, então, quão desordenado não vai estar a nossa casa, né? Então, hoje nós vamos falar apenas de duas virtudes, né? De forma mais aprofundada, que é a virtude da paciência, que é uma das que as mães mais reclamam, mais falam: meu Deus, eu preciso aprender a ser paciente, meu Deus, eu preciso aprender a me controlar, né? Então essa é uma daquelas que as mães mais falam, mais buscam. Só que a virtude da paciência ela consegue fazer muito pouco. Na verdade, ela passa nem a ser virtude se ela está desacompanhada das demais virtudes. Então, eu vou falar especialmente hoje da virtude da paciência e da ordem, mas nós temos que lembrar que eu vou fazer uma comparação assim, bem dona de casa mesmo. Nós queremos fazer um bolo. Então, o bolo ele precisa de todos os ingredientes para ele ficar bom, para ele ficar saboroso, para ele ficar bonito, né, para ele ficar apetitoso, porque a gente come primeiro com os olhos e depois, né, sente ali pelo paladar. Então, as virtudes nós podemos encarar como os ingredientes que juntos vão formar esse bolo, que seria a mulher virtuosa. A mulher virtuosa, ela não é só paciente, ela não é só ordenada.
ela precisa também ter a virtude da fortaleza, ela também precisa ter a temperança, que vem temperar, né? Que vem dar ali a medida certa, porque as virtudes, elas também precisam ser ordenadas. Paciência demais deixa de ser virtude, e assim como de menos também, né, não vai te ajudar. Então tudo na nossa vida ele tem que ter uma medida. Então é isso que nós vamos falar hoje. Então, vamos lá. Deixa eu tomar minha aguinha que eu já tô nervosa já. Vamos começar falando sobre esse tema da paciência, que é o mais pedido, né? A paciência é o mais elencado entre as virtudes, né? Entre as mães, entre as mulheres. Mas a gente não consegue obter, a gente não consegue viver aquilo que a gente nem sabe o que é. Será que você sabe o que é ter a virtude da paciência? Da onde que vem essa palavra, né? Como viver a paciência, como desenvolver essa virtude, se eu não sei o que ela realmente é? Será que eu tenho definido na minha mente o que é de fato essa virtude? Paciência, ela vem do latim patientia. Eu acho que é assim que pronuncia, né, gente? O meu latim, como se diz, ignore. Então, ela quer dizer o quê? É a capacidade de suportar, capacidade de resistir, é o que significa, né? A paciência, ela importa resignação, perseverança, autodomínio, amor, aquele amor caridade, o amor de fato, aquele amor que nós falamos ontem, né? Do amor que se sacrifica. Né? E nós temos que ter paciência com o outro e paciência conosco, né? Paciência para consigo mesma, né? Para as mudanças que não são necessárias, e paciência porque leva tempo. Então nós temos que nos aceitar, lembra que eu falei ontem? Nos aceitar e ter essa paciência, essa caridade para conosco e também para com o outro. Mas antes de eu prosseguir, de eu me aprofundar nesse tema da paciência, vamos entender o que é virtude, né? Porque às vezes a gente fala muito de virtude, de ser uma mulher virtuosa, mas será que a gente compreendeu o que é ser virtuosa, o que é ter virtude? Virtude é uma qualidade bem enraizada na alma, que a aperfeiçoa a alma. E aperfeiçoa a sua ação, ordenando-a para o bem. Então, prestem bastante atenção nisso. Porque se aquela virtude ela não está ordenada para o bem, ela não é uma virtude. Por exemplo, a paciência de um ladrão. Um ladrão, ele pode ser muito paciente. Ele pode ficar ali sob o sol, observando quando a pessoa sai, quando a pessoa entra, qual que é a rotina. Ele pode ficar dias ali planejando aquilo que ele vai fazer, ficando sob sol, sob chuva, saindo cedo, chegando à tarde. Então, só que a paciência de um ladrão, ela não é uma virtude, né? Tem ali a paciência da vingança, né? Porque tem aquela famosa frase que as pessoas falam, né? A vingança é um prato que se come frio, né? Eu vou esperar o tempo. Só que isso não é uma virtude. Então, a virtude de fato, ela precisa aperfeiçoar a alma e ter as suas ações ordenadas para o bem, senão ela não é uma virtude. Então, a virtude, ela nasce de um ato da vontade. Eu quero ser paciente, eu me decido, eu vou colocar a minha vontade para trabalhar em função da conquista dessa virtude. Então, ela precisa de ser um ato de vontade, da vontade. Eu escolho ser virtuosa, eu escolho me esforçar para ser virtuosa, né? Não é algo espontâneo, não é algo que a gente vai falar assim, eu quero ser virtuosa, eu quero ser uma mulher virtuosa e tudo bem,
né? Eu li sobre a virtude da paciência, eu estudei, eu vi a live da Maia, ela falando sobre a virtude da paciência, e agora eu vou ser paciente. Não, demanda tempo. A virtude, ela requer prática, ela não é algo espontâneo, ela não nasce com você, a pessoa ela não nasce virtuosa, ela conquista as virtudes. Então, se eu desejo obter uma virtude, eu preciso fazer atos inerentes àquela virtude, né? É algo que acontecia muito comigo. Eu tinha uma mania, né, para essa virtude da paciência, que toda mãe vai se identificar, eu tenho certeza, de falar assim, ai meu Deus, me dá paciência. E aí o que acontecia? As crianças teimavam ainda mais. E Deus estava atendendo ao meu pedido, eu estava pedindo para ter oportunidade de conquistar a paciência. Então eu parei de pedir a Deus para me mandar a paciência, porque Ele me mandava não a virtude pronta, não aquele dom mágico de repente a minha alma florescer e eu ser paciente. Não, ele me mandava as oportunidades, né? Aqueles momentos em que as crianças teimavam, em que tudo dava errado e eu precisava praticar a minha paciência para que eu pudesse aprender a ser paciente, né? Para que eu pudesse fazer o meu ato de vontade. Não, eu quero ser paciente, eu vou ser paciente e aí eu vou saber lidar nessa situação. Então eu parei de pedir a paciência e passei apenas a tentar praticar esses atos, né? Porque é a prática que leva à perfeição, é a prática que vai fazer com que eu adquira essa paciência. Então eu preciso desejar adquirir, né? Eu preciso colocar a minha vontade, a minha força, o meu empenho em cada pequeno ato e cada vez atos mais intensos, mais profundos, mas sempre direcionando essa busca da virtude para o bem, porque senão não é virtude, né? Vai ser apenas uma qualidade daquela pessoa, uma característica daquela pessoa. Quando se fala em virtude, nós precisamos considerar que ela tem que desaguar, ela tem que resultar num ato para o bem, tem que ser para o bem de alguém, para o meu próprio bem, para o bem da minha família, para o bem daquelas pessoas que estão ali sobre os nossos cuidados ou naquela situação em que você precisa ter o ato da paciência. Então eu demorei muito para compreender isso e foi muito sofrido, porque eu achava que a paciência era um dom, algo mágico, que de repente ali, em algum momento, eu passaria a ser paciente. Então até que a ficha caiu, que eu percebi que eu precisava trabalhar em função do crescimento, eu precisava cultivar aquela paciência dia após dia para adquiri-la, foi muito difícil. Então a cabeça era muito dura, parece que eu lia, eu ouvia, mas eu não compreendia. Então foi muito difícil chegar a este ponto de saber, não, a virtude ela precisa de prática. Eu nunca vou ser paciente se eu não exercer a minha paciência. Eu nunca vou conseguir ser paciente com os meus filhos no momento de corrigi-lo ou de domar o meu descontrole, né, a minha ira, a minha irascibilidade, se eu não me pôr, né, pegar toda a minha força naquele momento e direcionar para manter aquele ato, para executar aquele ato de paciência. Então, a paciência, ela exige atos de paciência. Então, se você aí, né, está precisando desenvolver a paciência, a boa notícia é que é possível. E a má notícia, minha amiga, é que você vai ter que ralar, que vai ser difícil e que você vai ter que, dia após dia, treinar a sua paciência. Sim, naquele momento que você queria gritar, você vai... Eu vou ser paciente. Eu não vou gritar. Eu vou saber corrigir. Então você vai ter que se controlar, você vai ter que direcionar todas as suas forças. E no início é muito, muito, muito difícil, porque nós estamos acostumadas a não sermos pacientes. Então vai exigir um esforço muito grande. Mas a outra boa notícia é que conforme a prática,
vai ficando muito mais fácil, vai ficando mais fluido. Então vai ser possível sim você conquistar a paciência, mas ela não virá numa caixinha de presente com um lacinho num belo dia e você vai se tornar uma pessoa paciente, né? Como eu disse ontem, você vai ter que se determinar e vai ter aqueles dias que você vai cair e vai ter que se levantar e recomeçar, né? Mas cada dia você vai se aperfeiçoar. Quando você estiver caída ou na iminência de cair, lembre-se do seu filho, né? Daquele bebezinho que começa a caminhar e que ali ele começa cambaleante, cai mais do que fica em pé, mas dia após dia, conforme ele vai treinando, ele vai ganhando equilíbrio, vai ganhando forças nas pernas e logo ele vai estar correndo. E também vai ser assim com a virtude da paciência na sua vida. Você vai conseguir, é possível, mas não vai acontecer sem esforço. Então vai levar tempo, não é algo espontâneo, não é da nossa natureza sermos pacientes. Então, lembre-se, para obter uma virtude é preciso oração. Ora et labora. Então, esse ora vai ter que te acompanhar também na busca da virtude. Por quê? Nós temos que fazer as nossas orações pedindo a virtude, pedindo a Deus a graça da virtude, porque apesar da virtude depender do seu ato, da sua vontade, da sua força, da sua determinação, ela vai acontecer também através da graça. A fortaleza que você precisa para seguir, para colocar a sua vontade direcionada nessa conquista da virtude, ela é uma fortaleza que vem de dentro. E essa fortaleza, ela tem a fonte na oração, na intimidade com Deus. Então, se você não se acostumar, não colocar no seu dia a dia pequenos momentos de oração, né, no decorrer de todo o seu dia, não elevar o seu pensamento a Deus, você não vai conseguir. Porque não é de força física que nós estamos falando, né? Esses atos de vontades, eles nascem da fortaleza que vem de dentro. E essa fortaleza, a fonte dela é na oração. Então você vai precisar ter esses momentos de intimidade, de se colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu sei que eu não consigo, por mim mesma, eu não consigo, porque eu sou falha, porque eu sou soberba, porque eu sou egoísta, porque eu não fui ensinada, porque eu não pratiquei as minhas virtudes até hoje, mas eu preciso que o Senhor me ajude. Então seja sincera, a oração ela não tem que ser engessada. A oração, a intimidade da oração, ela ali você e ele. Então peça, porque sem buscar nessa fonte, essa fortaleza, você não vai conseguir empenhar a sua vontade em cada pequeno ato. Você não vai conseguir se calar naquele momento que a sua vontade é gritar, né? Você não vai conseguir suportar aquela contrariedade se a sua vontade mesmo, né? Se todos os seus vícios, se toda a sua má formação te pede para sair e estourar de fato e gritar. Então essa fortaleza vem na oração. Ou você se propõe a seguir com as duas pernas, o ora e o labora, né? A oração, porque também não vai adiantar você só rezar e não vai adiantar você só fazer os seus atos em busca da virtude. Você vai precisar buscar a fortaleza e se pôr em ação. É as duas coisas, é o ora e o labora. Então, você não vai conseguir pelas suas próprias forças. A paciência, ela é o quê? É a capacidade de suportar, a capacidade de sofrer, mas sofrer por amor e com amor. Não é fácil ser paciente, né? Mas o fato de ser difícil, o fato de ser sofrido, não quer dizer que não te cause alegria, que não te traga satisfação. Se você tem o costume, né, tenha no seu cotidiano a impaciência, a irascibilidade, os descontroles, os gritos, né,
seja com quem for, seja com os filhos, com o esposo, com os familiares, com os amigos, seja com quem for. Quando você conseguir um ato de paciência com isso, de sofrer por amor, não, eu vou suportar essa situação porque eu amo, e com amor, aí você vai ver que mesmo que seja difícil, mesmo que seja sofrido, mas vai te trazer uma paz e uma alegria que é indescritível. Então você vai precisar viver, né? Suportar mesmo, desenvolver essa capacidade de suportar o defeito do outro, a dificuldade do outro e também suportar os seus próprios defeitos. Então a paciência, ela envolve ação, né? Ela não tem nada a ver com placidez, com inércia, porque pelo menos era essa impressão, quando eu pensava assim na virtude da paciência, eu pensava numa pessoa zen, né? Numa pessoa tranquila, calma, né? Que não se irrita nunca, que está sempre sorrindo, que está sempre leve, né? Eu tinha essa impressão de placidez, de inércia, como se a pessoa não se abalasse com nada. E isso não é ser paciente, né? A paciência, por exemplo, com os filhos, é a capacidade de sofrer a imaturidade das crianças, porque as crianças, elas são imaturas, elas ainda estão em desenvolvimento, né? Falta a elas o domínio, né? Nós somos mimadas e nos falta o domínio, é até por isso que nós nos impacientamos, porque nós não temos domínio sobre nós. Só que nós não temos o domínio porque nós já desenvolvemos o vício, né? E não buscamos a virtude. A criança não. Falta o domínio, mas é pela imaturidade da criança. Ela não consegue. Quando a criança ela quer comer, ela vai chorar, ela vai fazer birra, ela vai puxar, né? Vai ficar ali chamando a sua atenção, ela vai buscar sanar, vai satisfazer aquela necessidade dela. Então, a imaturidade da criança é algo que você tem que suportar, tem que sofrer e ensinando a criança a desenvolver esse autodomínio, né? A conhecer, né, que tem o momento da refeição e que às vezes ela vai precisar esperar. Mas é com a paciência, tendo essa capacidade de sofrer a imaturidade da criança, a sua falta de domínio, é que você vai educar essa criança e vai estar exercendo esse ato de paciência, né? As crianças, elas vivem em busca das próprias satisfações. Então, ter paciência com os filhos é ter a capacidade de sofrer essa imaturidade das crianças enquanto você está ensinando-a, né? Então, por exemplo, sofrer as limitações do esposo ou da esposa, porque os esposos também são pacientes, né? Precisam ser pacientes. Então, você tem que entender que aquela outra pessoa com que você se uniu, ela teve uma outra educação, né? Ela teve as suas próprias dificuldades, que às vezes lhe falta alguma virtude, né? E que talvez ela seja imatura, né? Quantas vezes nós temos que nos deparar com as nossas próprias imaturidades? Então, ter a paciência com o outro é sofrer aquelas incapacidades do outro, é compreender que ali existe uma pessoa que teve uma outra educação, que tem uma outra visão de vida e que você, caso não seja, né, se aquela outra pessoa não esteja num bom caminho, você sofrendo suportando aquelas dificuldades, ir com amor e por amor encaminhando essa pessoa na virtude, né? Suportando, tendo palavras de carinho, né? Não é validar o erro da pessoa, mas com amor, com carinho, né? Com atenção, buscando palavras amáveis, corrigir, assim como nós corrigimos os nossos filhos, né? E também aceitar quando essa correção vem do seu esposo, né? No caso aqui eu estou falando para você, porque talvez você tenha ali algum momento de descontrole e vai chegar um momento em que o seu esposo vai te chamar e vai te falar, olha, não é assim, não é por este caminho, né? Ter a humildade de aceitar, né, ser corrigida.
E também, no caso da paciência, sofrer além dos filhos, do esposo, que é a nossa família mais próxima, sofrer pelo próximo, né? Pela incapacidade do próximo, enxergar que Deus habita naquela outra pessoa, seja um familiar mais distante, um vizinho, um amigo, um conhecido, uma pessoa que te manda uma mensagem na internet. Então você precisa compreender e exercer a sua paciência, que aquela pessoa, ela precisa da sua atenção, do seu carinho, né? Da sua virtude, da sua capacidade de sofrer por ela naquele momento. Essa semana, e eu vou colocar aqui para ilustrar, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falava assim que ela não era compreendida pela família, né? Porque ela tinha mudado, né? Optado pela educação domiciliar, por uma vida mais voltada para as virtudes, para a fé, né? E por uma vida mais vestir modestamente, que a família não compreendia e que a família criticava muito. Uma coisa que eu disse para ela e que eu digo para você é: não espere esse reconhecimento, não espere este apoio, porque quando você escolhe este caminho, você está indo na contramão. Você está indo na contramão do mundo. Mas você precisa olhar para essas pessoas que estão te criticando com amor, com caridade, e entender que elas te criticam por falta de conhecimento, né? Porque falta a elas a compreensão da importância disso. Né? O quanto você se alegra em estar no lar. Quantas de nós, né, fomos criticadas por deixarmos o mercado de trabalho para ficarmos na nossa família, para sermos mães, para sermos esposas. Não espere o reconhecimento de outros, mas também não os critique, não desenvolva em você um rancor quanto a isso. Não, olhe para aquela pessoa com carinho e entenda que ela age por ignorância. Porque a você foi dado a graça de você reconhecer que isso é o mais importante nesse momento. Que isso é o que vai valer todo o seu esforço. E que a pessoa te critica porque ela não consegue enxergar as coisas da mesma forma que você enxerga agora. Então, a virtude da paciência também é para ser exercida com essas outras pessoas, né? Sofra essas críticas e ofereça por essas pessoas para que elas tenham a graça de encontrar esse tesouro, essa felicidade, esse caminho que por vezes é muito sofrido. Sim, é muito difícil, mas que traz uma alegria que nada no mundo paga, que nenhuma alegria no mundo, que nem o melhor emprego do mundo supriria, daria essa alegria que vem de dentro, né? Que irradia. Então, sofra. A paciência é isso, é a capacidade de sofrer pelo outro. Repito, não validando o erro do outro, mas suportando aquela dificuldade com carinho, com atenção, com amor, mas buscando de forma caridosa, ir conduzindo para que a pessoa consiga enxergar o tesouro que você encontrou e que ela também possa encontrar esse tesouro. Então, a paciência você só conquista praticando atos de paciência. Não vai vir, minha amiga. Não vai vir numa caixinha. Você não vai dormir hoje e vai acordar amanhã, linda e paciente, e sofrendo todas as dificuldades do mundo, né? Dos seus filhos, as birras, as críticas, as dificuldades do seu esposo, os defeitos do seu esposo. Ou se você é um homem e está aí me ouvindo, da sua esposa. Então, é dia após dia. Por isso que o projeto chama Ora et Labora, um caminho a ser trilhado. É dia após dia, não é mágica. Exige esforço, exige ação, exige o desenvolvimento do hábito. Só que como eu fiz a analogia com a criança que está aprendendo a andar, cada dia vai ficar mais fácil. E onde você vai encontrar a força para chegar nesse momento, para ir treinando, para ir desenvolvendo os atos, né? Os atos de vontade, os atos da virtude que você está precisando, no caso aqui que eu estou falando da paciência, é na oração. Então é oração e trabalho. Você vai conseguir, é possível, só que é um caminho, né?
você não vai sair da atual situação em que você se encontra e se tornar aquela mulher que você sonha num passe de mágica. Vai exigir de você muito esforço, muita dedicação. E aí entra a questão dos extremos, né? Porque as virtudes, elas precisam ser ordenadas. Como eu disse, virtude, a paciência de menos é ruim. E paciência demais também vira inércia, vira passividade, né? A paciência, ela tem que ser na medida, ela tem que ser temperada, ela vem acompanhada com a temperança, né? Lembra que eu falei dos ingredientes para formar o bolo? São várias virtudes que convivem e que vão te ajudar a se tornar uma pessoa melhor. Então, os filhos, é muito difícil você corrigir a criança, e isso faz com que a gente tente se abster dessa obrigação, né? E essa é uma realidade que está até comum nos nossos dias, né? Os pais, eles não querem se desgastar para corrigir os seus filhos, então eles se abstêm. Então, às vezes você vê uma mãe e fala assim, nossa, como aquela mãe está paciente, né? Nossa, a criança está ali aprontando e ela nem se abala. Não é que ela é paciente. Ela está apenas não exercendo a sua missão de educar aquela criança. Então, fuja dos extremos, né? Nem pouco demais, nem paciência demais. É preciso ter temperança. Então, educar com firmeza, se necessário. Educar uma criança com paciência não quer dizer que você tem que ser branda demais. Tem alguns erros, algumas correções que vão precisar ser feitas com as crianças, que você vai precisar ser firme. Mas ser paciente não é moleza, não é ser passiva, não é ter a inércia. Não, é você agir na medida, né, com o tempero, com a temperança, na medida, na ordem em que é necessária aquela ação. Então, ordenar implica priorizar, hierarquizar. A virtude da ordem, ela deve estar presente em toda a nossa vida, no nosso aspecto físico, no nosso aspecto moral e também no nosso aspecto espiritual. Como eu disse, nós como donas de casa, nós não podemos ficar o dia inteiro só rezando e meditando. Não, nós precisamos exercer a nossa função, né? Que eu falo como dona de casa porque é a minha realidade, mas nós mulheres, né? Nós que temos família, nós precisamos exercer a nossa missão sendo família. Nós temos que sim ter os nossos momentos de oração e buscar estar sempre com o nosso pensamento voltado para Deus, mas exercendo a nossa missão, né? Trabalhando pela nossa família. Então, nos encontrarmos ordenados, nós nos encontramos ordenados quando a nossa vida está em sintonia, está conforme a vontade de Deus. Se você se casou, se você é mãe, você tem que viver conforme a sua missão, conforme a missão que lhe foi dada. Qual que é a vontade de Deus para a sua vida no lugar onde que você está? Se você é solteira, se você é casada, se você é viúva, se você tem filhos pequenos, se você tem filhos grandes, é na sua realidade, na sua vida, né? Não dá para ser, por exemplo, eu não posso querer viver a virtude da paciência como Santa Teresa d'Ávila viveu, como Santa Teresinha viveu. Eu tenho uma realidade diferente, mas eu posso aprender com elas, eu posso me inspirar nelas, né? Então, é sempre buscar, mas sem tirar os olhos da sua própria realidade. Então, quando nós vamos ordenar, quando nós vamos buscar a ordem na nossa vida, o que nós devemos fazer para estarmos ordenadas? É sempre nos perguntarmos, diante de uma decisão, diante de algo que nós formos fazer, Senhor, que queres que eu faça? Eu preciso tomar essa decisão, talvez eu vou ter que voltar para o mercado de trabalho, talvez eu estou tentando sair do mercado de trabalho, talvez eu estou tentando conciliar as duas coisas e trabalhar em casa,
né? Eu estou precisando decidir se eu cuido dos meus filhos agora ou se eu adio um projeto, no caso de uma pós-graduação, uma formação. Não sei qual que é a sua realidade, mas diante dela, quando você tem que tomar uma decisão, você precisa se perguntar, né? Você precisa perguntar para Deus: Senhor, o que eu devo fazer? Me ajuda, me orienta, porque Deus é a fonte de toda a ordem. E você vai estar na virtude da ordem quando aquilo que você está fazendo está em conformidade, em sintonia com a vontade de Deus para a sua vida. E quando é que eu pergunto isso? Eu devo perguntar no mesmo lugar onde eu encontro a resposta, que é na oração. É no momento de meditação, no momento íntimo. Você que é mãe, se os seus filhos, né, são pequenos, é muito difícil a criança te deixar sozinha por um momento quando ela está acordada. Então você precisa encontrar na sua rotina, na sua vida, um momento em que as crianças estejam dormindo, né, de preferência no início do dia, acorde um pouco antes das crianças e tenha esse momento, 15 minutos que seja, né, de voltar o seu pensamento a Deus, de pensar no seu dia à luz da oração e perguntando: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Eu tenho que decidir isso, isso e isso. Como que eu devo proceder? Me ajuda, me ilumina. Porque Deus responde. Só que Deus, ele não age na bagunça, na balbúrdia, né, na correria. Você precisa estar em silêncio para ouvir. Você precisa estar com o pensamento voltado para Ele, para que a resposta venha. E isso só acontece no momento de oração, né? Numa oração íntima, cotidiana, rotineira, né? É frequente, perseverante. Então, todos os dias você tem que ter alguns minutos, pelo menos, para voltar o seu pensamento. Então, você pode se perguntar: tá, mas eu entendi o que é paciência, eu entendi o que é a ordem da paciência, né? Ou a virtude da ordem, mas como me ordenar? Me ensina, porque eu não consigo conceber como fazer isso. Liguei, né, gente? Não parei. A garganta secou. Eita, amiga faladeira, hein? Ainda bem que vocês estão com café aí. Eu fico só com a água para molhar a garganta. Então, como me ordenar? É preciso parar um momento, meditar a sua atual situação, a situação em que você está e se perguntar: hoje, na minha realidade, na minha situação atual, né, conforme a vontade de Deus, o que é prioridade? Qual que é a ordem das coisas, né? O que vai ser prioridade hoje, nesse tempo, com os meus, no meu caso, com os meus filhos pequenos, gestante, em casa, no lar. Qual que é a minha prioridade, né? O ano de 2018 foi um ano muito conturbado, né, emocionalmente para mim, porque eu fui chamada num concurso. E era um concurso que tanto eu quanto meu esposo, na época em que fiz a prova, achávamos que era algo muito bom, né? Financeiramente falando, profissionalmente falando. E aí eu estava gestante da Clara Maria e eu fui convocada. E naquele momento eu me deparei com aquela situação. E agora? O que eu vou decidir? Eu vou abrir mão? O que vai ser prioridade? Então foram semanas, meses, né, de pensar, de meditar, de pesar, para poder decidir. E quando você se decide dessa forma, gente, não há arrependimento. Porque quando você se decide plenamente consciente daquilo que você está fazendo e com o coração tranquilo de que aquilo é o melhor, aquela é a prioridade naquele momento, você vai alcançar uma tranquilidade que é inexplicável. É só quando se vive que se percebe. Então, eu não sei qual que é a sua situação atual hoje, qual que é as suas prioridades, os seus dilemas, né? Quais são as suas dificuldades hoje, o que você precisa ordenar. Mas o que eu posso te dizer é: coloque em oração diante de Deus, medite, pese todos os prós, todos os contras, né? Peça a sabedoria divina na sua decisão
e ela não vai dar errado, não vai falhar, né? Não haja no impulso, nada deve ser feito no impulso, mas tudo deve ser medido. Veja as suas prioridades hoje. Então, você pode se perguntar, o que é a minha prioridade hoje? É o meu trabalho? É a minha família? É a educação dos meus filhos? É a minha vida espiritual? É a minha formação, os meus estudos? É servir ao próximo? São serviços de casa? É o meu casamento? É tudo isso? Mãe, é tudo isso. Tá uma confusão e eu tenho que fazer tudo e eu tenho que dar conta de tudo. E agora, o que eu faço? Tá, se é tudo isso, em que ordem? Em qual prioridade? O que vai vir primeiro? O que é mais importante? Aquilo que não pode deixar passar. Deixa eu dar uma olhadinha na hora para não perder o tempo. Vamos lá. Então, se é tudo isso, se é de tudo um pouco, então em que ordem? Né? Se organize os seus pensamentos, tire um momento e medite. Em que ordem eu vou priorizar todas essas coisas? O que vai ser mais importante? Tudo não tereis. Alguma coisa você vai ter que abrir mão. Mas o que eu vou abrir mão? Né? Aquilo que eu posso abrir mão. Então, para tanto, é preciso manter os olhos na sua realidade. Não adianta querer seguir o conselho de alguém que não sabe o que é que você passa. Né? Seguir o conselho de uma amiga que às vezes nem vai na sua casa, mas de um familiar que gosta de dar o pitaco ali, mas ele nem sabe quais são as suas dificuldades. Então, você precisa se deparar com a sua realidade para poder se decidir. Coloque os 2 pés na sua própria vida e veja o que é que você precisa priorizar, o que você precisa ordenar, o que está desordenado dentro de você. Onde que você está colocando as suas prioridades? Será que é no lugar correto? Será que é o momento de priorizar isso que você está priorizando? E se você está infeliz, é porque é sinal que algo está errado, então você precisa rever. Então, lembre-se, ninguém consegue dar conta de tudo. E tudo bem, né? Mas eu preciso dar conta daquilo que é mais importante. Então, uma proposta para te ajudar nesse momento de ordenar, você pode pegar uma folha e dividir em 3 colunas. Na primeira coluna, você vai colocar aquilo que é importante, que é inadiável. Não, isso não tem como eu abrir mão, não tem como eu adiar, né? Não sei aí o que é para você, mas, por exemplo, uma das coisas quando eu tive que fazer essa decisão, que eu coloquei como inadiável, é o quê? Os meus filhos vão crescer. Eu não vou poder adiar isso. Comigo em casa, educando a eles ou não, eles vão crescer. O tempo vai passar, o tempo não vai parar. Então, isso pesou muito para mim. Porque profissionalmente, daqui 10, 15 anos, eu posso tentar alguma coisa, eu posso tentar uma profissão. Mas ter os meus filhos pequenos, para que eu os educasse, para que eu os criasse, para que eu incutisse neles valores, isso não voltaria jamais. Então, para mim, pesou muito. Então, para você, coloque nessa primeira coluna o que é inadiável para você agora. Se seja um problema de saúde, né? Algo que não dá para mudar, que você não tem poder para mudar. E que você ou encara agora ou vai perder para sempre. Porque uma vez que passar, passou, não vai voltar. Tem oportunidades na vida que não voltam, que não voltarão. Então, na segunda coluna, aquilo que eu posso adiar. Tá, eu quero muito isso, eu até preciso disso, mas ela não cabe na minha realidade hoje. Então, eu vou adiar. Para quando que eu vou adiar, né? E na terceira coluna, aquilo que é dispensável. Não, isso não entra na minha realidade. Isso não, eu vou ter que abrir mão. Talvez seja algo que eu queira, talvez seja algo que eu acredite que iria me fazer bem, me fazer feliz, mas eu vou abrir mão. Porque a vida é isso, gente. A vida é escolha, né? Então você vai ter que escolher aquilo que você não pode abrir mão, aquilo que você vai adiar um pouquinho e aquilo que você vai abrir mão, vai deixar passar, esquece, foi. E tudo bem. Você não precisa dar conta de tudo. Então,
isso vai te ajudar a ordenar as suas ideias, os seus pensamentos, a ver o que é prioridade, para que você possa descobrir aí que caminho que você vai trilhar. Porque é um caminho a ser trilhado, mas o meu caminho é um e o seu é outro, né? O da sua vizinha é outra, o da outra mãe que você vê no Instagram é outro, né? Então cada um tem um caminho, cada um tem uma missão. Deus tem um projeto para a vida de cada uma. Então você precisa pôr os pés na sua realidade, certo? E aí você começa a se ordenar, porque aí você vai se ordenando por dentro para depois se ordenar por fora. Porque às vezes nós temos a mania, e eu já vivi essa fase também, viu, gente? De querer a casa, é uma melancólica, né? Então eu queria a casa impecável. Tudo no seu devido lugar, tudo limpo, cheiroso, dobrado, passado, tudo na hora, a toque de caixa. Eu já fui a louca da faxina. Graças a Deus estão me curando. Então, às vezes você está tão desordenada por dentro e acha que você tem que se ordenar só por fora. Então, naquela época, a minha casa poderia estar muito limpa, muito arrumada, muito cheirosa, tudo no lugar, mas por dentro, dentro de mim, estava tudo desordenado. E aí a casa arrumada era só um detalhe que não me supria, né? Não me trazia felicidade. Então, primeiro você tem que se ordenar por dentro. E uma vez ordenada por dentro, você vai saber priorizar e vai externar essa ordem nas coisas físicas também, na educação das crianças, na arrumação da casa, enfim, na sua vida de um modo geral, no seu casamento, né? Talvez a sua prioridade hoje seja o seu casamento. Talvez você esteja enfrentando aí alguma crise com essa questão aí de ter que ficar todo mundo em casa, o marido tá estressado porque tem que trabalhar em casa e homem não tem paciência com gritaria de criança, com desordem de casa, com brinquedo espalhado. Talvez você mora num apartamento pequeno e tá aquela confusão. Então, talvez a sua prioridade agora seja harmonizar o clima na sua casa. Então, coloque aí no papel o que é a sua prioridade, o que você precisa ordenar. E aí vamos para o nosso material, para quem pegou o material, né? Tem aí a parte do examine-se, que são perguntas que podem te ajudar a refletir, né? A pensar e ordenar os pensamentos. E tem os anexos também, direcionados para essa questão da ordem, onde eu coloquei ali algumas tabelinhas para ordenar os seus estudos, os estudos das crianças, as prioridades, a sua semana, enfim. Foi só um mimo que eu quis fazer para vocês e que talvez as ajudem aí nesse momento aí de ordenar a vida, a praticar com atos de vontade, né, essa virtude da ordem aí. E ora et labora. Oração, meditação, para bem discernir, para perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? Qual que é o meu caminho? E também para escutar a resposta, né? E aí discernir qual que é a minha prioridade, qual que é o caminho que eu vou seguir. E o labora, porque de nada adianta você refletir muito, tomar muitas decisões, fazer tabelinhas, planos, projetos e ficar nisso aí. Vai ser tempo perdido. Então você precisa se ordenar, refletir, decidir, né? Mas depois tem que pôr em prática, né? Lembre-se, todas as virtudes, elas exigem atos práticos. Então é preciso os dois passos. É o ora e o labora. É refletir, rezar, se abastecer, mas também se pôr em ação. Não adianta você ficar só no mundo dos sonhos, no mundo dos projetos, no mundo das reflexões e depois ficar por isso mesmo e nada mudar na prática. Você precisa se pôr em ação. Laborar, trabalhar, suar, minha amiga, que você vai mudar. Não vai ser rápido, como a gente gostaria que fosse. Não vai ser indolor, como a gente gostaria que fosse. Mas funciona. Isso eu te garanto.
tem funcionado comigo e é uma receita que não tem erro. Vá, ore, labore, que você vai conseguir, tá? Não vai ser fácil, mas se eu consigo, qualquer uma consegue, pode ter certeza. Então, te espero amanhã pra gente falar sobre mulheres que inspiram. O dia promete. Até mais, até amanhã. Ora et labora. Vamos nos ordenar, vamos sofrer com amor e por amor pelos nossos. Paciência e ordem. E também as demais virtudes, tá bom? Uma boa noite. Obrigada pelo cafezinho, pela conversa. E a gente se encontra amanhã, às 9 horas. Até mais!